Bélgica é um país que muitas vezes tem que justificar sua própria existência imprensada entre a França, a Alemanha e a Holanda. Sua população é dividida entre aqueles que falam bem francês, alemão e holandês. Desde cerca de 6 segundos após sua fundação, outras nações muitas vezes falaram em dividir a Bélgica, tão dado com que frequência sua existência foi questionada e ameaçada. A uma pergunta óbvia para responder por que a Bélgica existe, a primeira coisa a responder é como a Bélgica surgiu. Em primeiro lugar, após as guerras napoleônicas, a Europa era um continente drasticamente mudado, e um dos principais as mudanças ocorridas foram que a Holanda austríaca foi incorporada ao novíssimo Reino Unido da Holanda. O rei William I da Holanda foi um protestante, a acrescentar pouco interesse em preservar os direitos dos residentes católicos do Sul. Ele usou grande parte da economia industrializada do Sul para financiar o Norte, e ele também era um pouco déspota. Isso era obviamente um problema, e em 1830, quando os tumultos começaram, as conversas logo se voltaram para a secessão. William tentou esmagar a revolta, mas muitas tropas no sul desertaram rapidamente. William precisou de ajuda, e então ele pediram ajuda às grandes potências, e as grandes potências ajudaram, mas ajudaram o sul e reconheceram a independência do novo país, e o seu novo país chamava-se Bélgica. O reconhecimento da independência foi feito com uma condição: tinha que ser uma monarquia, porque nada dessas coisas de republicanismo, absolutamente não. Os belgas finalmente teriam um rei que os representaria, um local, um católico, e um homem que não tentaria expandir o poder da monarquia e se tornar um déspota. Em vez disso, eles conseguiram Leopold I, um protestante de língua alemã que rapidamente se expandiu o poder da monarquia. Mas você sabe que 0 em 3 não é ruim. Mesmo com Leopold, a Bélgica saiu na frente, visto que na Conferência de Londres, a França havia proposto que a Bélgica fosse dividida entre seus vizinhos. Esse era o plano de contagem e foi rejeitado por os britânicos, porque a França não pode ter coisas boas. Tem sido a política externa britânica por mais de 400 anos neste momento, e isso não mudaria tão cedo. Também para a Grã-Bretanha, a Bélgica era vista como um importante estado tampão que limitaria a escala de qualquer futura guerra franco-prussiana. Em teoria, William I não aceitou a protuberância na independência e assim invadiu em 1831, mas os franceses vieram em auxílio dos belgas e mandaram os holandeses embora. Em 1839, William aceitou a independência belga, e os holandeses nunca mais tentariam reivindicar o sul, que agora incluía esta terra do Luxemburgo, e foi também neste ano que a Grã-Bretanha garantiu a neutralidade belga. Logo após a formação da Bélgica, surgiram tensões entre a população de língua holandesa do norte, os flamengos, e os sulistas de língua francesa, os valões, cuja língua era a língua oficial do estado. A esperança inicial era fazer com que os nortistas falassem francês com o tempo. Mas o fato engraçado é que nenhuma tensão entre os dois grupos aumentaria. Mas a ameaça de dissolver a Bélgica nunca foi a lugar nenhum, pois ambos os povos viam a unidade na Bélgica como melhor do que as alternativas e as ameaças futuras. Descobrir por que a Bélgica existe em primeiro lugar não é o mesmo que perguntar por que ela ainda existe, e a nação incipiente não deixou de ter suas preocupações. Líderes franceses e alemães cobiçaram partes da Bélgica no final do século XIX e início do século XX. Mas a garantia britânica, com medo de perturbar o equilíbrio de poder, interrompeu qualquer ação. Não foi até a Primeira Guerra Mundial que a segunda ameaça tangível à existência da Bélgica ocorreu. Quando as tropas alemãs cruzaram o país para chegar à França, a Alemanha ocupou a maior parte do país. E depois da guerra, o plano era que essas áreas fossem anexadas à Alemanha, e essas áreas se tornariam um estado de refúgio sob uma nova monarquia. No final da guerra, a Alemanha fez uma concessão sobre essas demandas e respeitaria a independência belga, contanto que fosse dividido em duas nações. O Flamengo do Norte estava alinhado com a Alemanha, que ganharia Antuérpia. Isso nunca aconteceu, porque obviamente na Alemanha eventualmente perdeu a guerra. A Bélgica então se sentou na mesa do vencedor e até recebeu este território da Alemanha, embora a princípio a Bélgica fez exigências muito maiores, porque queria anexar Luxemburgo e tomar território dos holandeses neutros, já que aparentemente a Bélgica guarda rancor. A última ameaça à existência belga veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi conquistada. Foi originalmente administrada como uma única unidade junto com um pedaço do norte da França. Mas Hitler tinha muito pouco em termos de planos concretos. Os colaboradores belgas esperavam que a Bélgica fosse dividida, assim com a fusão de Flandres com a Holanda. Mas a Alemanha não estava disposta e incapaz de fazer isso, pois era ocupado. Perdendo a guerra no final de 1944, a Alemanha anexou formalmente a Bélgica. Um plano que tinha um obstáculo já havia sido libertado, e não é assim que funciona. Nenhuma outra nação ameaçaria a existência belga depois disso, e todas as tentativas de dividir o Estado seriam a partir de então de natureza interna. A existência da Bélgica é realmente bastante notável, dado que passou um dos períodos mais perigosos da história europeia, espremida entre duas nações que
Realmente gostavam de anexar coisas no final. O povo belga encontraria união apesar de suas diferenças muito mais convincentes do que qualquer um dos as alternativas, e é por isso que a Bélgica existe. Espero que tenham gostado deste episódio e